Eu queria que você fosse se colocando de pé, abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Lucas. Capítulo 3. Vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo 3. Verso 7 ao 9 apenas. Aí de pé, juntos vamos ler somente esses 3 versículos. João, estão comigo? Cadê? Está aqui, glória a Deus. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. E não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Dura essa palavra, né? Meu Deus, feche seus olhos aí. Você pode levantar uma das mãos para cá e orar, interceder nesse momento. Ore agora. Senhor, assim como a tua igreja ora por mim, eu oro por eles e peço ao Senhor que a tua palavra, Senhor, seja como uma semente em solo fértil, seja profunda, eficaz, produza o resultado que precisa produzir de mudança, de transformação, de crescimento para a glória do nome do Senhor. Nessa hora eu te peço isso, Pai. Dá-nos ouvidos para ouvir, dá-nos um coração sensível e transforma a nossa vida por causa da palavra eterna do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você diz amém? Glória a Deus, pode se assentar. Na semana passada, nós começamos essa ministração, essa palavra. Eu quero hoje continuar e não sei se vai dar para concluir, né, mas eu falei na semana passada sobre as 3 fases do avivamento. As 3 fases do avivamento. E eu quero continuar hoje, porque eu creio que Deus quer nos avivar de fato e de verdade, mas avivamento não é movimento. Avivamento não é movimento. Avivamento contém movimento, mas a essência do avivamento não é movimento. Movimento é aquilo que nós sabemos de agitação, ir para lá, vir para cá. Se avivamento fosse movimento, irmãos, se a essência do avivamento fosse movimento, então o Rio de Janeiro estava avivado, né? Que uma cidade agitada, né? É ou não é? Movimento é o que não falta. Movimento não falta no Rio de Janeiro, movimento às vezes não falta na nossa vida. Movimento não faltava na vida de Marta, irmã de Maria. O problema não é o movimento, mas Jesus repreendeu a Marta. E alguns às vezes pegam esse texto e forçam, torcem ele para tentar, né, colocar alguma coisa boa ali em Marta. Eu não estou dizendo que Marta não tinha nada de bom, claro que não, mas nesse texto Jesus não está elogiando Marta. Então não dá para eu pegar esse texto e dizer e fazer e construir toda uma mensagem para falar de proatividade, falar de movimento, porque o texto ele não se aplica dessa forma, ele não serve a esse propósito, né? No texto, Jesus está repreendendo Marta porque ela estava em muito movimento. Então não era o caso de alguém ser reconhecida, valorizada, porque Jesus estava vendo que havia um desequilíbrio
Era movimento demais, mas fora do propósito. Isso é algo que realmente deve nos preocupar. Nós podemos ser uma igreja como a igreja do Apocalipse, uma das igrejas, né, em que Jesus elogia ela tremendamente, diz: olha, vocês são incríveis. Eu quero até aproveitar, coloca por favor no texto de Apocalipse capítulo 2, para os irmãos acompanharem comigo, e a gente embasar aqui, Apocalipse capítulo 2, você vai ver uma igreja que é elogiada por tantas coisas, né? Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, né? Jesus, eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, né? Você não fica aí sofrendo na mão de pessoas malignas, vocês realmente reagem, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Uma igreja zelosa, que reprovou os mentirosos que se diziam apóstolos. A igreja, ela foi muito zelosa, e sofreste. Gente, a igreja, além de tudo isso, sofreu, e tens paciência, e o quê? Todos, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Para por aí, irmãos, que igreja é essa? Eu olho para uma igreja dessa, irmãos, e falo: cara, que extraordinário. Sim ou não? Eu queria ser a igreja de Éfeso. Quem não queria? Oh meu Deus, é uma igreja que sofre, mas ela tem paciência, ela é treinada, exercitada na paciência. Irmãos, sofrimento é algo que gera paciência. Paciência é algo que glorifica a Deus. Paciência é uma virtude extraordinária, né? Então a igreja treinada na paciência, uma igreja que trabalhava pelo nome do Senhor, uma igreja que tinha muito movimento, muito trabalho, uma igreja que não se cansava, né? Volta para o verso 2 aí, que a gente vê essa ilustração. Olha, uma igreja cheia de obras, uma igreja de trabalho, uma igreja de paciência, uma igreja, sabe, que pôs à prova os que se diziam apóstolos, né? Reprovou esses homens, não deu ouvidos. Não, uma igreja disciplinada, uma igreja que conhecia a doutrina. Meu Deus, que igreja maravilhosa essa igreja de Éfeso. Era ou não era? Cheio de elogios, gente. Mas quando nós colocamos no verso 4, vem o porém. Tem o porém, irmão. Quando tem um porém na nossa vida, é aí que o negócio pega, aí é que a coisa estreita. Então, amados, geralmente nós temos a tendência de olhar os nossos pontos positivos, né? Geralmente a gente olha o quadro da nossa vida e nós olhamos os pontos positivos e a gente fica feliz e satisfeito. Olha como eu faço, olha como eu trabalho, olha... E a gente vai nutrindo a nossa vida, e é bom, é claro, nós temos que valorizar, reconhecer os nossos pontos positivos, né? Isso é maravilhoso. O difícil é muitas vezes enxergarmos o que está errado em nós. O difícil é enxergarmos aonde nós falhamos, erramos. Deus não tem esse problema. Deus, Ele sabe o que está bom, mas Ele também sabe o que está ruim e que tem que melhorar. A questão é, se Deus tivesse que escrever uma carta para a nossa igreja, se Ele tivesse que escrever uma carta para você, talvez para o seu casamento, ou para a sua vida individual, que carta Ele escreveria? O que ia conter nessa carta? Muitos elogios, ou melhor, só elogios? Será que a carta de Deus para mim, para você, para a nossa igreja, para a nossa vida, seria uma carta só de elogios? Seria uma carta de só repreensões? Ou Ele teria uma carta como essa:
Uma carta que tem elogios, mas tem um porém. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. O problema, então, irmãos, é que se nós formos uma igreja, ou pessoas de muito movimento, a gente pode ser isso aqui. Muitos elogios de Deus, muito reconhecimento em alguns aspectos, mas tem uma repreensão. Se tem uma repreensão, Deus está preocupado com isso. Esse é o ponto de interesse de Deus. Então Marta, certamente que tinha pontos positivos, mas não é o caso daquela passagem. Naquela passagem, Jesus está repreendendo Marta, dizendo: Marta, Marta, você está muito ansiosa, distraída, afadigada com muitas coisas, mas pouco é necessário. Maria, ela escolheu a melhor parte, ela sabe qual é a melhor parte. Você ainda não descobriu, não entendeu qual é a melhor parte, Maria. Você não entendeu qual é a melhor parte. Irmãos, isso tem muito a ver com algo que é, nós podemos estar numa igreja e nós fazermos muitas coisas, mas perdermos a melhor parte. Nós podemos estar numa igreja como nós vimos aqui, a igreja de Éfeso, e parecer que nós estamos num avivamento, mas é muito movimento que perdeu a essência. O grande risco é nós sermos tremendamente religiosos, mas como João, ele olhava para as multidões, não de gentios, mas de judeus, gente da religião judaica, gente que foi ensinado desde cedo na lei. Não estou falando de gentios, pagãos, de gente, não, estou falando de um povo ensinado, um povo que tinha lei, um povo que era para viver para Deus, mas o povo se perdeu de tal forma que João, ele se levanta para fazer um caminho de volta para Deus. O povo estava muito longe de Deus. E o pior, quem estava guiando o povo para longe de Deus? Quem? Quem, irmãos? Não era o diabo, não, eram os fariseus, os religiosos. A religião estava guiando o povo para longe de Deus, irmãos. E João Batista se levanta para repreender e dizer: raça de víboras, por que vocês estão vivendo uma religião assim tão terrível? Quem é que disse que vocês podem fugir da ira vindoura? Aí ele entra em uma questão essencial, ele diz: olha, produzam frutos dignos de arrependimento. Produzam frutos dignos de arrependimento. Não pense que vocês são filhos de Abraão, não fiquem dizendo que vocês são filhos de Abraão. Dizer que era filho de Abraão era dizer: ó, eu sou descendência da promessa, filho da promessa, eu tenho a bênção de Deus sobre mim, eu sou escolhido de Deus e tal. É isso que a gente tem como, cristãos hoje. É quase a mesma coisa. E João Batista está dizendo: olha, não digam isso, não adianta simplesmente dizer isso da boca para fora. O que Deus está querendo são frutos. Aí eu quero aprofundar nessa questão rapidamente e dizer: o nosso problema muitas vezes é confundir a questão dos frutos que João Batista está dizendo, que a Bíblia fala, com movimento, com trabalho. Então a gente acha que avivamento é muito trabalho, é muito movimento. Nós achamos que fruto é fazer alguma coisa para Deus. Eu preciso fazer alguma coisa, me dá algum cargo, alguma função, eu preciso fazer alguma coisa. Irmãos, é muito bom fazer alguma coisa para Deus, mas tudo isso é consequência. Fruto é consequência. Você pode repetir? Fruto é consequência. Então talvez eu e você estamos fazendo muita coisa e a gente precisa parar de fazer algumas coisas. Talvez eu e você temos que parar de fazer algumas coisas. Talvez a igreja tenha que desistir de algumas coisas. É difícil demais. Mas o convite de Jesus para Marta é: Marta, Marta, desiste de algumas coisas aí. Não dá para você carregar
essa sobrecarga aí. Você anda distraída, afadigada, cansada, com muitas coisas. A igreja de Éfeso, muita coisa, muito movimento, coisas louváveis, maravilhosas. E aí o problema é que estava muito bom em Éfeso, e o bom era o inimigo do melhor, do essencial. Que loucura, hein? Meu Deus do céu. Perdeu o essencial, perdeu o principal, perdeu o primeiro amor. E aí eu quero chamar você de volta para esse lugar do primeiro amor, voltar para a essência. Amém? Tem uma canção que diz: estou voltando à essência da adoração. E esses dias foi falado sobre isso. Depois eu queria que vocês tocassem aqui, a gente cantasse isso juntos. Matt, nome dele, compositor, cantor. Ridman, se não me engano. Alguém me ajuda aí. Acho que é Matt Ridman. Ministro de louvor em inglês. E ele vivendo um ministério assim muito lindo, muito extraordinário e tal. Ele estava excelente, a igreja excelente. Estava tudo ótimo. Estava igual a Éfeso. Sabe? Muito bom. Até uma hora que ele entende que ele estava saindo da essência. Era muita coisa, era muito show, era muita luz, era muita evidência. E ele percebe: estou saindo da essência, estou saindo da essência. E aí ele vai para Deus, ele chora. E ele diz: Deus, eu não quero nada disso, eu não quero me perder. Eu não quero ficar perdido no meio de tanta coisa que está acontecendo por causa do meu ministério fazendo sucesso. Não quero me perder. E aí Deus dá para ele essa canção, que diz assim: quando a música esmurece e o resto desaparece, eu simplesmente a ti eu me achego. Sem música, sem palco, sem luz, sem fumaça, sem holofote. A essência és tu. A essência és tu. A essência é Jesus. A essência é um relacionamento com Ele. Um relacionamento profundo. Um relacionamento que não começa aqui na igreja. Para nós que somos cristãos, para aqueles que estavam perdidos e tal, ele começa aqui, né? Quando a pessoa se arrepende, volta para Jesus, começa aqui. Mas depois, para nós, no dia a dia, o nosso relacionamento com Deus ao longo da semana tem que começar em casa, sabe? No secreto lá, na solitude, no sossego, sabe? Dobrar o joelho lá. Dizer: Deus, o que eu preciso é do Senhor, é só isso que eu preciso, passar tempo com Deus. É isso que a gente precisa fazer, voltar à essência, voltar ao primeiro amor. Essa canção ele fez para voltar, para ficar, para permanecer. E aí, Deus soprou essa canção para o mundo inteiro. Por quê? Por quê, gente? Porque Deus quer trazer o mundo inteiro de volta para Ele, de volta para a essência. Ele quer que o mundo inteiro olhe para Ele, não se perca. Não se perca no meio das igrejas, não se perca como a nação judaica se perdeu. Irmãos, pensa só no tempo de Elias. Elias se levanta contra Acabe, Jezabel e 450 profetas de Baal, mais as profetas da Aserá, outra deusa. A nação inteira estava corrompida, gente. A tal ponto que ele pensa que estava sozinho, lutando sozinho. Ele pensa isso.
Por quê? Porque realmente, no geral, a grosso modo, a nação inteira estava perdida, a grosso modo. Por quê? Porque imagina, de uma nação inteira, é certo, não estava a nação toda perdida. Deus fala para Elias: Elias, ainda tem 7.000 que não dobraram o joelho para Baal. Conservei 7.000. Deus sabe quem são os 7.000. Deus falou número. Deus falou número. Ele não chuta. Deus sabe quem são. Todos que permaneceram na essência, que estavam lá no quarto orando: Deus, fortalece Elias, guarda Elias, levanta esse profeta. Senhor, todos os profetas se perderam, só resta ele, Senhor. Levanta Elias, sustenta esse homem, Senhor. Que seja hoje o dia que caia. Irmãos, tinham 7.000 orando, mas pensa nisso, irmão, numa nação inteira só tem 7.000. Num país inteiro só tem 7.000. Pensa nisso. Num número muito pequeno para um país. Israel, do tamanho talvez do Sergipe, né? Não sei o tamanho exato, mas só 7.000. E Deus não quer com que uma igreja inteira se perca. Eu quero, então, te chamar para ler comigo um texto antes de encerrar, João 15. E eu vou deixar as escrituras falar para nós. João capítulo 15. Se puder colocar aqui. João capítulo 15. Diz assim a palavra, cadê? Vamos lá. Deixa eu colocar uma aguinha aqui enquanto isso. Aleluia. João capítulo 15. Aleluia. Você pode dizer aí: eu não quero me perder. E eu não quero perder o Senhor. João 15, vamos lá. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador, o agricultor, né? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. O que foi que João Batista veio falando? Olha, produzam frutos. Se não produzir fruto, você vai ser cortado. E João diz: ó, o machado está aí na raiz da árvore. Uau! Olha o que João Batista fala: o machado já está na raiz da árvore. Mas eu estou aqui intercedendo para que a árvore não seja cortada ainda. Entende a posição de João Batista? O machado já está na raiz. Essa nação está muito perdida. Essa igreja está muito perdida. Sua vida talvez esteja muito perdida. Não, pastor, olha o meu movimento. Olha como eu vou para a igreja, eu vou para lá, eu vou para cá. Olha só, estou em movimento, estou perdido não, pastor. Olha, eu faço isso, eu dou curso, eu prego, eu canto, eu toco. Pastor, estou avivadão. Será? Será que tem vida mesmo? Jesus passou por uma certa árvore, era uma figueira, e ela parecia ter muita vida. Tinham folhas, galhos, ramos, raiz, tinha tudo. Jesus passou lá com fome, procurou fruto, não achou nada. Jesus amaldiçoou a figueira, falou: nunca mais nasça fruto em você. Foi embora. No dia seguinte ele volta com os discípulos, e os discípulos olham para a figueira e falam: uau, Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou ontem está seca, desde a raiz, secou, murchou. A palavra de Jesus se cumpriu. Ele amaldiçoou a figueira, porque ela não tinha fruto. Por quê? Escute isso: toda árvore
plantada, que não dá fruto, ocupa a terra inutilmente. Mas eu vou voltar a dizer, insistir nisso. O problema é a gente pensar que fruto é fazer parte de um ministério, fruto é trabalhar, fruto é ter movimento, fruto é fazer alguma coisa. Não, escute só. Jesus fala: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Nós não podemos dar fruto se não permanecermos nele. Permanecer nele não é permanecer na igreja ou no ministério, no departamento que você está. Permanecer nele é permanecer num relacionamento profundo, íntimo, diário. Não existe casamento com encontro casual de domingo. É relacionamento diário, é intimidade. Os casais estão aí. Não existe relacionamento com Deus se não casar com Ele e todo dia falar: vem aqui, Pai, eu não abro mão do Senhor, nesse dia eu quero a Tua presença. Eu já falei algumas vezes aqui, de maneira enfática, forte, eu não quero gritar, eu quero que você ouça o Senhor, não é a minha voz gritando, ouça o Espírito Santo. Você não pode dizer que ama a Deus e ser altamente disciplinado numa academia todo dia, mas não ser disciplinado na oração e na leitura da palavra todo dia. Não pode. Você não ama a Deus. Se você tem disciplina para cuidar do corpo e não tem para cuidar do espírito, você não ama a Deus. Se a gente não tem relacionamento com Ele, mas tem tempo para a internet, nós não amamos a Deus. Não podemos dar desculpa. Não tem jeito, não tem escapatória. A gente precisa largar certas coisas, nem que seja por um tempo, para voltar para a essência. A essência é Ele, não é o movimento. A essência é relacionamento íntimo com Ele, onde a gente ouve a voz dEle. E eu quero te dizer mais uma coisa com base nessa palavra: não tem como ter relacionamento com Ele, não ser casado com Ele e não ser casado com a igreja dEle, o corpo dEle, porque a igreja é o corpo dEle. Alguns se colocam numa posição assim, né? Sabe? Eles vêm aqui na igreja, alguns de vocês, escute só, alguns de vocês que estão aqui, vocês sentem que sabem assim, que estão muito bem posicionados na igreja. Não estou falando de cargo não. Estou falando que vocês entram aqui e acham que estão muito bem posicionados em Deus, na igreja e tal. E você às vezes se sente até melhor do que os outros. Você não chora por essa igreja. Você não chora por essa igreja. Você não se arrepende por essa igreja. Você não ama essa igreja e a Jesus como diz que ama. Se você não entender isso, escute só: fruto não é movimento, fruto não é atividade, não é cargo. Fruto é o resultado natural daquele que está plantado nele. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. O ramo não pode produzir fruto de si mesmo. De nós mesmos não tem fruto, gente. Não tem fruto. Da nossa inteligência não tem fruto.
da nossa capacidade, não tem fruto. O que tem? Tem atividade, movimento, mas não é fruto. Fruto, segundo Deus, gera vida nas pessoas. Fruto, segundo Deus, impacta as pessoas, transforma as pessoas. Fruto, segundo Deus, alimenta a fé das pessoas. E ele diz: eu sou a videira, vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Nada. Se alguém não permanecer em mim, vai ser lançado fora. Ele repete: a semelhança do ramo, e secará. Há um juízo sobre aquele que não dá fruto. Mas ele diz: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, olha o que vai acontecer: pedirão o que quiserem, lhes será feito. Uau, se estivermos nele, nós vamos estar em sintonia com o coração de Deus e vamos saber o que pedir, porque Deus vai gerar em nosso coração aquilo que Ele quer fazer. Deus só faz o que é segundo o conselho da sua vontade. Quando pedimos e Ele não faz, é porque a gente pede errado. Mas quando é gerado em nós a vontade de Deus, nós pedimos o que Ele já quer fazer, e aí Ele faz. Isso é um mistério. Por quê? Porque Deus faz através de alguém que pede, mas não pede segundo a sua própria vontade, pede segundo a vontade de Deus. Então Deus quer fazer, Ele gera em nós a vontade para pedirmos, clamarmos, aí Ele vai e faz. Então é só nele que as coisas acontecem. E Ele diz: nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto. Ele quer que a gente dê muito fruto. E assim mostrarão que são meus discípulos. Como é que as pessoas vão conhecer que somos discípulos? Se dermos muito fruto. O Pai é glorificado que dermos muito fruto. Tem que ter muito fruto. E não tem a ver com fazer parte de ministério nenhum. Não tem a ver com ser igual a Éfeso. Não tem a ver com fazer muita coisa. Tem a ver com ser muita coisa para Deus. Como o Pai me amou, eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Olha, ele fala: eu quero alegrar vocês, eu quero que a alegria de vocês seja completa. Mas para isso vocês vão ter que permanecer no meu amor, vocês vão ter que experimentar o meu amor. Tem a ver com amor, tem a ver com relacionamento, tem a ver com obediência, tem a ver com permanência. Amém? Não tem a ver com movimento, com cargo, com atividade. Tem a ver com permanência, obediência, relacionamento, amor. Amor verdadeiro. Amor me faz permanecer. Amor me faz me relacionar. Amor verdadeiro me faz ir para Ele todo dia. E Ele diz: o meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros. Uau! O mandamento é esse. Ele está dizendo: vocês têm que me amar, permanecer no meu amor. Ele diz: o meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que dar vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos. Eu estou falando tudo para vocês. Não vou chamar vocês de servos. Eu estou revelando a vocês todas as coisas, tudo que o Pai me deu a conhecer. Eu escolhi vocês. Eu escolhi, designei para que vocês vão e deem fruto, e o fruto permaneça. E no verso 17 ele conclui:
o que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Aleluia, vamos ficar de pé. Quero te chamar para se arrepender, junto comigo, de fazer muita coisa, mas perder a essência. Perder o principal. E uma das coisas que é essencial, que é principal, é amar o seu irmão, perdoar o seu irmão. Então nós corremos o risco de perdermos a essência, fazendo um monte de coisa, porque a gente perdeu a capacidade de amar e perdoar os irmãos, e perdemos a capacidade de amar a Deus com o primeiro amor. Deus tem que converter o nosso coração de novo, ou pelo menos na medida que ele ainda não se converteu. Deus tem que fazer isso. Não sei se você entende, mas não é uma questão de sentimento, de estar emocionado, é de estar convencido pela palavra. Então, se você está convencido pela palavra que precisa voltar a amar a Deus acima de todas as coisas, acima do seu achismo, acima do seu eu, da sua vontade, que talvez pela sua vontade certas pessoas elas não são dignas do seu amor, da sua confiança, da sua credibilidade. No seu achismo, talvez certas pessoas são, sabe, estão aquém. Certas pessoas perderam a chance com você. Talvez para você essa igreja está muito complicada, ela precisa melhorar muito, mas talvez quem tem que melhorar é eu e você. Para a igreja melhorar, talvez você tenha que se arrepender hoje, melhorar e dizer: Senhor, eu quero voltar a amar o Senhor com o primeiro amor, e eu quero amar os meus irmãos, porque tudo se resume a isso. Não são muitos ministérios, muitos departamentos, não são muitas atividades, não é movimento, é amar a Deus acima de tudo, e amar o meu irmão acima de mim mesmo, como Cristo me amou. É isso. Então, se você entende isso, quero te convidar a vir aqui à frente. Não é lágrima e choro apenas por chorar, não, mas vir à frente e dizer: Deus, eu quero isso, ou eu não quero perder. Então sai do seu lugar e vem aqui comigo e vamos dizer isso. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmorece, o resto desaparece, simplesmente a te mexer, ansiando oferecer algo de valor, abençoar teu coração. mais que uma canção, eu te darei, pois eu quero
mais profundo. mais profundo busca, Senhor. Meus olhos não vi, queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência és tu. Estou voltando. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência és tu, De imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu. Cada fôlego meu, mais que uma canção. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção é o que queres de mim. mais profundo busca, Senhor. Os olhos não podem ver, queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. A
Feche teus olhos aí onde você está. Feche teus olhos aí antes de encerrar. Feche teus olhos aí onde você está antes de encerrar. Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo eu quero dizer: quantos não vieram aqui à frente ainda, mas têm dificuldade de amar e perdoar alguém. Quantos precisam hoje voltar ao primeiro amor? Entregar a vida a Cristo totalmente. O Espírito Santo está te chamando. Feche os olhos todos. Ore agora. Feche os teus olhos. Oh Senhor. Ah, Jesus. Oh meu Deus. Senhor olhou para Jerusalém, chorou por ela, disse: Jerusalém, Jerusalém, como eu quis, como eu desejei fazer, mas vocês não quiseram. Vocês rejeitaram. Talvez o Senhor esteja do céu agora dizendo, olhando para nós dizendo, chorando: volta hoje.